Olá, sou Ana Figueiras, tenho 28 anos e sou distribuidora do Sporting Clube de Braga. Eu comecei a jogar voleibol porque eu saía da escola com uma amiga minha e a mãe dela decidiu levá-la ao vôlei. Então eu, como vinha com ela, tive de ir para o vôlei, o que foi uma grande tristeza para o meu pai, porque o meu pai sempre quis que eu jogasse basquete. Aliás, quando eu comecei a ter treinos de vôlei, ele insistiu que eu treinasse vôlei e basquete ao mesmo tempo, porque nós somos de Leça, então em Leça não há nenhuma equipa de vôlei. E o meu pai jogou basquete aqui no Desportivo de Leça e queria muito que eu fosse para o Desportivo de Leça. E para além disso, houve sempre uma rivalidade entre Leça e Matosinhos, Leça e Leixões. Então para a minha família, para alguns elementos da minha família, era difícil. Eu também fazia natação antes, fazia natação no Leixões. E eu tive tias minhas que não puseram os filhos no Leixões, na natação, porque por ser o Leixões. Então já havia aqui uma rivalidade que aconteceu no Leixões. É assim, eu gostava muito da natação e até cheguei a competir. Só que na altura havia assim um estereótipo de que as raparigas ficavam com as costas muito largas, então por causa disso o meu pai disse que eu não podia andar mais na natação. Acho que foi um bocado por aí, não foi uma escolha minha na altura. Foi muito polémico na altura, porque o Rosário ia buscar todas as boas jogadoras e foi muito polémico eu ter ido para lá. Eu e muita gente, porque diziam que o Rosário estava a acabar com as boas equipas, ia buscar as jogadoras boas, digamos assim, né? De todo o lado. Mas foi muito fixe, porque eu nunca tinha ganho nenhum título na formação e cheguei ao Rosário e ganhamos tudo o que havia para ganhar. Eu tenho o título de juvenis, que nós ganhamos esse título no pavilhão da Académica. E foi muito especial porque acabei por fazer muitas amigas também no Rosário e nós acabávamos por jogar juntas e estudar juntas. E foi engraçado porque esse título, eu já disse isso várias vezes a amigas minhas, nós ganhamos com eu e a Lila a jogar em 4-2. Éramos duas passadoras que atacávamos à frente. Assim, foi muito engraçado porque, no entretanto, eu tive 2 anos sem jogar. Eu tive 2 anos da faculdade que eu estava um bocado sobrecarregada e disse assim, não, agora não quero jogar vôlei, quero um tempo para mim. E depois eu tive a sorte, é que isto foi mesmo sorte, de quando regressar a Leixões, que estava numa época fortíssima, que tinham sido campeãs no ano anterior, com o professor Mário. E eu regressei na altura do bicampeonato e tricampeonato, ou seja, tive mesmo sorte de entrar numa equipa tão boa nessa altura. E foi muito especial entrar logo num contexto, eu já tinha estado num contexto sénior no Rosário e no Porto Vôlei, mas num contexto sénior em que também as coisas estão a correr bem, o grupo é incrível e se ganham títulos. Foi muito especial porque nós tínhamos um grupo muito unido, que nós fazíamos atividades todas as semanas, o balneário era muito fixe e também deu para, eu era muito nova e deu para aprender com as mais velhas. O saber estar nos treinos, saber estar nos jogos, entrar, nem que fosse aos 24, que acontecia muitas vezes, entrar aos 24 o jogo já estava praticamente ganho, não é? Falta um ponto, mas ter de entrar e ter de dar o contributo, sei lá, com 19, 20 anos, numa equipa sénior, foi muito fixe. Deu para aprender muito. Essa época acabou por ser só metade da época, porque em janeiro eu acabei por ir para o Vila Condense. O que é que recordo? Treinávamos muito, mas o grupo também era top. O grupo era muito fixe, ganhámos uma super taça com elas. Só que tenho muita pena que foi na altura do Covid, então não havia público. E nós mesmo ganhamos a super taça, mas tínhamos de ter muitos cuidados, tínhamos de estar de máscara. Tenho pena só que tenha acontecido nesse contexto. E também de jogar nesse clube sem público, acho que foi assim um bocado triste, tenho só pena disso. Não tiveste a experiência? Não tive a experiência completa, exato. Foi uma altura muito especial, porque acabou por ser um contexto um bocado diferente do que eu estava habituada, mas as pessoas e o grupo faziam com que o dia-a-dia fosse prazeroso.
se calhar o nível não era tão alto, mas com o que nós tínhamos, nós tentávamos fazer o nosso melhor. E também já tinha um treinador que conhecia, o professor Mário, e foi muito fixe. Criei amizades que ainda hoje mantenho nesse clube. E é um clube mais local da terra, mas acabou por ser muito especial na minha carreira. Isso para a minha avó foi muito difícil sair, porque na altura o meu pai estava a trabalhar fora, estava a trabalhar em Angola, e eu ia para Lisboa, ou seja, a minha mãe ia ficar sozinha. Isso para a minha avó foi: não faças isso à tua mãe. Mas pronto, eu tinha de seguir a minha carreira e o que achava que era melhor para mim na altura. Esse foi um ano, por acaso, foi um bocado difícil para mim, porque eu ainda estava a trabalhar. Eu comecei a trabalhar quando estava no Leixões, e então eu estava a trabalhar e a treinar bidiário. Então foi assim um ano muito duro, mas foi um ano super fixe, que nós ganhámos a Taça de Portugal e fomos à final do campeonato. Ou seja, foi o melhor era só ganhar o campeonato, mas pronto, nesse ano nós não conseguimos. Mas foi um ano puxado a nível físico, porque foi duro treinar. Eu treinava às 7 da manhã, depois trabalhava, foi sempre a correr. Sim, eu estava numa empresa super estável, eu já estava efetiva, trabalhei durante 4 anos. Eu era analista financeira, como te explico. Eu entrei na empresa, tive 2 anos em contabilidade, depois passei 2 anos para analista financeira. Adorava a empresa, adorava o contexto, mas estava-se a tornar efetivamente muito difícil e tive de acabar por escolher, porque não estava a conseguir estar a 100% em nenhuma das áreas. Eu estava a sentir, estava no treino, estava a pensar que ia ter meetings. Aconteceu-me várias vezes ter meetings no balneário, logo a seguir ao treino, ter meetings na bancada. Estava a ser difícil de gerir. E depois estava a trabalhar, a pensar: meu Deus, tenho de sair para ir para o treino. Pronto, e acabei por ter de escolher, e a minha família apoiou-me nessa decisão, porque a carreira de voleibol acaba por ser mais curta e pronto, eu vou trabalhar a minha vida toda, o resto da minha vida, não é? Mas custou-me sair da empresa, já criei amizades também para a vida naquela empresa, mas pronto, espero que um dia, quando a carreira terminar, consiga voltar a esta área. Então, eu vivo com a Matilde e com a Gui, com a Margarida Maia. Nós temos uma casa em Braga, nós ficamos lá a grande parte do tempo, só quando temos assim um dia de folga ou pronto, depois dos jogos, se calhar vimos cada uma à nossa casa, por ser relativamente perto. Mas em relação ao Braga, foi muito bom esta oportunidade que surgiu, principalmente o Braga focou-se em criar uma equipa com uma base portuguesa e ir buscar estrangeiras que fossem acrescentar valor à equipa. E, querendo ou não, isso resultou, não é? Ok, não conseguimos o nosso resultado máximo, que era ganhar o campeonato, mas conseguimos estar na final, conseguimos discutir todos os jogos com equipas que, se calhar, se tiverem uma ou duas portuguesas em campo, é muito. Foi super bom para o nosso crescimento pessoal enquanto equipa. E também para mostrar às outras pessoas que se calhar não acreditavam que é possível termos sucesso as portuguesas no campeonato. E eu identifiquei muito com esse registro do Braga. As pessoas do Braga dão-nos as condições inacreditáveis que nós temos lá no clube. Conseguimos fazer o nosso dia-a-dia como profissionais, não nos falta nada. E as pessoas do Braga sentem as coisas de uma maneira diferente, é um clube muito da terra. O Braga é especial. Eu gosto muito de Braga, eu passei a adorar Braga, só tenho um problema, que é não ter praia, não ter mar, mas adoro Braga mesmo. Sim, o mais importante é toda a gente estar ligada e a rumar para o mesmo sítio. Acho que isso aconteceu, principalmente nesse ano. Estava toda a gente muito focada no que é que tinha de fazer e toda a gente tinha a resiliência. Acho que resiliência é uma palavra que define muito bem a seleção, porque são muitas semanas, é muito cansativo, treinamos muitas horas. Se calhar temos às vezes 3 semanas só a treinar, sem ter jogos de treino. E nós temos de ser mesmo resilientes e acreditar no processo de que lá à frente vai dar frutos. E sim, eu acho que esse jogo foi impróprio para cardíacos.
E nesse jogo eu estava de fora, depois íamos entrando. Esse jogo, eu acho que nunca vi um jogo assim, de ser decidido num Golden Set. Acho que o Golden Set foi até aos 21, acho que foi 21-19, ficou um Golden Set. Foi mesmo especial. E depois mesmo aquelas pessoas que entravam para servir, estava toda a gente com o coração nas mãos, mas por outro lado nós estávamos serenas de não, isto vai dar para nós vamos acreditar, e acho que foi isso que fez a diferença de acreditarmos até ao final. Sim, lembro perfeitamente. Lembro-me que na altura era o AVP, nós estávamos na seleção do AVP do Porto, e as treinadoras, na altura a professora Gilda e a professora Paula Semedo, iam ver os treinos. Então isso era um momento muito tenso, quando elas estavam lá a ver os treinos. E lembro quando saiu a convocatória, que acho que houve um problema, que elas tinham dito à minha mãe que eu estava na convocatória. Depois quando saiu a convocatória eu não estava, depois ligaram-me a dizer que eu estava, foi muito estressante, eu chorava. Depois chorava porque tinha de abandonar as minhas amigas a ir para os Carvalhos e tinha de mudar de escola. Nós fomos todas para os Carvalhos com 14, 15 anos, sem ficar em regime de internato. Então foi assim, claramente um choque e parece que a minha infância foi até essa altura, depois aí eu tive de crescer. Tive de estar fora de casa, treinar bidiário às 6 da manhã, às 6 da tarde, viver sozinhas, vivíamos todas juntas, não é? Mas cada uma tinha o seu quarto e ser responsável, e se ficasses doente, tinhas de ficar doente sozinha, tinhas de lidar com a doença. Claro que tínhamos lá apoio, mas lembro perfeitamente que fez-nos crescer. Não sei, eu nem acreditava bem, porque na seleção sénior parece que sempre tiveram as mais velhas, principalmente a minha posição. Ou pronto, teve sempre a Lila, a Couto, a Vanessa, e depois, não sei, parecia que ia demorar muito até chegar à minha vez. E foi assim um bocado inesperado, mas eu já tinha tido um contacto do prof para pedir para ir treinar. Depois, o primeiro ano que eu fui, acabei por depois não ficar, que éramos 3 passadoras. E tudo certo, claramente elas eram melhores que eu na altura, mas foi muito boa a experiência. Mas o primeiro ano que eu fui também foi no ano do professor João José, e foi no ano de Covid, então tínhamos de fazer testes, era assim um bocado caótico todas as semanas. As 4 acabamos por partilhar o mesmo mindset e estar alinhadas, maneiras de estar dentro e fora de campo, maneiras de estar no balneário, e eu acho que isso é bom, que acaba tanto nos une, como se calhar dá um suporte e ajuda à equipa, porque nós já se calhar estamos mais aliadas umas com as outras, já temos outra relação. Eu acho que isso é super bom para a equipa e acaba por criar assim uma estabilidade. Assim, uma surpresa, eu acho que quanto mais velha vais ficando, não é? Mais engraçado é fazer amizades que parece que são desde sempre. Na altura do Vila eu tenho amizades com a Mariana Nora e a Catarina Marque. Do dia para a noite nós ficámos melhores amigas, damos super bem. Por exemplo, a Karina, eu conheci a Karina na seleção, já foi bastante tarde, e parece que nós somos amigas desde sempre, é muito engraçado. Mas depois tenho outras amizades, por exemplo, com a Babi, com a Bárbara Gomes, que nós fomos colegas de seleção, nós vivíamos uma ao lado da outra, nos Carvalhos, quando tínhamos 15 anos, e na altura dávamos bem, mas nada de especial, e mal fomos para o Sporting, fomos viver juntas, tornamos-nos amigas inseparáveis, é engraçado. Sim, eu não estou a treinar, não estou a jogar, mas eu gosto de estar sempre a ver desporto. Assim, por exemplo, o meu dia de aniversário, o ano passado, foi muito engraçado, porque foi a final do Mundial de Vôlei, foi corrida de Fórmula 1, que eu adoro todo esse tipo de desportos, então o dia aqui em casa foi passado a ver desporto. E estava a minha família toda aqui a almoçar e nós estávamos a alternar entre a final do Mundial e a Fórmula 1. Eu gosto de estar sempre ligada ao desporto, nem que seja basquete, adoro ver. É assim, nos meus dias de folga estou sempre a ver que jogos é que há, basicamente é isso. Mas depois gosto muito de ir passear a minha cadela, de estar a ler, de
estar com as minhas amigas. Eu adoro manter essas relações, às vezes é difícil porque cada um tem a sua vida e nós temos assim horários um bocado diferentes das outras pessoas, nós só temos folgas às segundas, mas eu gosto de estar sempre a combinar coisas para manter as minhas relações de amizade, ou estar a visitar a minha família, os meus avós. Os meus pais vão ver quase todos os jogos. Por acaso é uma coisa engraçada que o ano passado nós fomos 6 semanas seguidas a Lisboa e eu acho que eles devem ter ido quase todos os jogos. Houve um jogo, o primeiro jogo que não houve autocarro do Braga e eles apareceram lá de surpresa, os meus pais, para ir ver o jogo e só estavam eles na bancada e os diretores do Braga. E isso eles apoiam a 1000%. Meu pai, eu lembro-me de crescer a ver Sport TV. E era pequena e ia com o meu pai ver os jogos de basquete a todo lado. Aliás, o meu pai gosta tanto de desporto que no outro dia foi ver um jogo do Braga e eu não fui porque precisava descansar para o dia seguinte, íamos ter jogo. Ele foi ver um jogo do Braga ao Vasco da Gama, era assim um jogo importante, foi sozinho ver. Assim, neste momento eu acho que significa tudo. A minha vida... Eu não gosto muito de dizer isto porque eu acho que as pessoas não se devem identificar com a sua profissão. Eu sou muito mais do que a jogadora, mas neste momento acaba por ser um bocado a minha vida e a minha vida gira-se toda à volta do voleibol por ter poucas folgas, pouco tempo livre. Se calhar muitas pessoas fora, muitas amizades que eu tenho fora do voleibol, às vezes cá não entendem porque é que num sábado à noite eu não posso ir beber um copo ou ir jantar fora. É assim um bocado difícil de explicar. Mas isso acaba por ser o nosso lifestyle de um atleta, que não é um atleta só nas 3 ou 4 horas que está a treinar durante o dia, é um atleta 24 horas e que tem de dedicar muita coisa. É assim, eu acho que em campo eu tenho 2 modos, se calhar não vou dizer isto. Eu tenho um modo muito assertivo e quando eu começo a ficar assim, mesmo focada, as minhas colegas de equipa dizem que se vê assim um olhar penetrante e elas dizem que gostam quando eu estou nesse modo porque é tipo, nada vai se pôr no meu caminho e eu vou lutar até ao fim para fazer com que isto aconteça. Mas também eu tenho uma posição que acaba por ser essencial no jogo, não é? Sendo distribuidora. Acabo por tomar algumas decisões que podem influenciar o decorrer do jogo. E tento ter sempre cabeça fria nesses momentos, mas às vezes é difícil com todas as emoções ao mesmo tempo. Mas eu acho que me defino como uma jogadora tipo, calma, que tem de manter a serenidade, mas depois também tem estes momentos assim de... Não é loucura, não é essa palavra que eu quero utilizar, de foco e de perseguir um objetivo coletivo.